Oi, nono, tudo bem? Turminha, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. A gente começou a falar na última aula sobre a perda da biodiversidade, né? Quais eram as ações humanas que promoviam perda de espécies no mundo, né? Que promovia a morte de seres vivos. Nós falamos na aula passada sobre o desmatamento, que leva à perda de hábitats, sobre a fragmentação das florestas, efeito de borda. Tem que assistir aquela aula passada, tá? Nós falamos sobre os problemas do desmatamento para o solo, ok? Hoje nós vamos falar sobre as mudanças climáticas. Como as mudanças climáticas estão levando à perda da biodiversidade. E esse assunto é nosso velho conhecido. Eu acho que o ano passado nós comentamos alguma coisa sobre efeito estufa, sobre aquecimento global. Acho que nós comentamos. Bom, o que acontece? O que acontece, turma, é que essas mudanças climáticas, elas estão promovendo a perda de hábitats. O que é o habitat mesmo? Aula passada, o habitat é o endereço da espécie, é o local onde ela vive, onde ela se abriga. Então, se a mudança climática está fazendo as espécies perderem o abrigo, a casa, elas morrem, né? E eu vou falar especificamente sobre o problema mundial chamado de aquecimento global. O aquecimento global, a gente já sabe de aulas e de anos passados que é o aumento da temperatura do planeta, tá? O que leva ao aquecimento global? Um agravamento de um fenômeno natural chamado efeito estufa. O efeito estufa é causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera, gases que seguram o calor do Sol, fazendo a Terra ficar mais quente. A atmosfera, quando fica mais quente, ela esquenta também outras partes da superfície da Terra. Esse é o aquecimento global. E a ONU, gente, ela lançou um dado muito preocupante. Ela disse que a temperatura na Terra aumentou mais ou menos 0,7 graus desde o início do século XX. Então, nós estamos no século XXI, mas os cientistas já registraram um aumento de 0,7% graus Celsius na temperatura do planeta. Aí você se pergunta, mas isso não é nem 1 grau Celsius. Gente, se isso não é nem 1 grau Celsius e já estamos com uma grande perda de espécies, imagine se essa temperatura aumentasse mais, que é a previsão. Isso vai levar ao que nós chamamos de extinção em massa. E essa pergunta aqui em cima é que a gente tem que se fazer e se preocupar com a resposta. O que poderá ocorrer se a temperatura média do planeta continuar aumentando? Já aumentou 0,7 graus e já estamos tendo extinção de algumas espécies, de muitas espécies. O que vai acontecer se a temperatura continuar aumentando, se o aquecimento global ele evoluir? Consequências do aquecimento global. De acordo com os cientistas, nós teremos invernos menos rigorosos, ou seja, na época do inverno vai ficar um pouco mais quente. E qual que é o problema disso para a perda de hábitats, para a perda de biodiversidade? Turma, há espécies que são adaptadas ao frio rigoroso. O urso polar, outras espécies de ursos. As baleias que vivem nos lugares mais quentes. As espécies que são adaptadas ao frio. Se os invernos ficam menos rigorosos, se o inverno fica mais quente, essas espécies elas não vão se adaptar ao calor, porque elas evoluíram de modo a aguentar o frio, né? Ela tem adaptações para viver no frio. Outra consequência do aquecimento global, ondas de calor. Temperatura aumentando, ondas de calor, de novo. Não são todas as espécies que se adaptarão a essas ondas de calor. Calor leva à desidratação, a perder água, a morte por desidratação. Degelo, derretimento das geleiras,
As geleiras são reservas de água doce. Se elas derretem, essa água derrete e vai para o mar. Então, tem um aumento do nível do mar. O mar fica mais alto, invade a praia, né? Além disso, alterações no regime de chuvas. Essas alterações, gente, no regime de chuvas quer dizer que há lugares em que vai chover muito e lugares onde não vai chover, vai ser seca. Isso é problema, muito, isso é perda de habitat. Se onde chove muito vai chover mais, as espécies não se adaptam. Se onde chovia menos vai chover menos ainda, vai ter seca, as espécies vão morrer. E a desertificação, última consequência do aquecimento global, as regiões tendem a virar desertos. Gente, deserto é um lugar onde tem pouca biodiversidade, porque água é fator limitante. Não tem água em deserto praticamente nenhuma. Então, a falta de água é um dos fatores, um dos principais que limita a existência de espécies. Compare um deserto com a Amazônia. Onde é que tem mais espécies? Na Amazônia. Por quê? Porque lá tem muita água. A vida surgiu na água. Você se lembra disso? Muito bem. Outro fator que leva a gente à perda de biodiversidade é a exploração direta dos organismos, aqui embaixo, tá? O que seria essa exploração direta? É você tirar a espécie querendo retirá-la, né? O seu objetivo é ir lá na floresta, por exemplo, e tirar essa espécie. Através de qual forma? Da pesca predatória, da caça predatória, por exemplo. Quando eu digo que é uma pesca e uma caça predatória, eu digo que o homem, ele está pescando com tanta intensidade que não está dando tempo para que as fêmeas reponham a população. Pesca-se, inclusive, as fêmeas. Gente, sem as fêmeas, a espécie ela não vai dar origem aos filhotes. Sem os machos também não, mas digo, se ele pelo menos deixasse as fêmeas grávidas, né? Se ele não pescasse as fêmeas, haveria mais chance de repor a população daquela espécie de peixe. O mesmo para a caça predatória. Caça-se baleias, por exemplo, e caça-se tanto com tanta intensidade que não dá tempo das baleias terem filhotes e reconstruírem a população. O resultado dessa exploração direta dos organismos é uma diminuição drástica na população da espécie. Está acabando com os indivíduos, podendo levá-los à extinção. Outro fator importante relacionado à exploração dos organismos é o tráfico de espécies silvestres. Turma, é uma das atividades mais lucrativas do Brasil, é o tráfico de espécies. Ele só perde para o tráfico de drogas. Tráfico de espécies silvestres consiste em ir lá na floresta, pegar o animal e vender esse animal. O que acontece com a população dos animais traficados? Diminuem, porque o homem está retirando a espécie do lugar onde ela é adaptada a viver e com tanta intensidade que a população não dá conta de se refazer. Isso é muito triste, né? Eu quero lembrar aqui para vocês que no passado existiu uma ave chamada dodô. Depois pesquisem aí, deem um Google, tá? O dodô era uma ave grande que existia em uma ilha. E ele foi muito caçado para servir de alimento e caçaram até o último indivíduo da população e a espécie hoje é extinta. Não existe mais aqui na Terra nenhuma ave dodô. Olha que triste, né? Aqui no Brasil temos o exemplo da ararinha azul, que foi devolvida para a Caatinga. Ela foi tão traficada para vários lugares do mundo, do próprio Brasil, e ela era caatinga, né? Então, ela foi tão vendida que o número delas acabou na Caatinga. Só existia ararinha azul em cativeiro, em gaiolas espalhadas pelo mundo. Então, os cientistas se esforçaram para poder
juntar esses indivíduos que ainda estavam restantes e devolveram para a Caatinga e estão monitorando as espécies para ver se elas reproduzem no ambiente natural e voltem a povoar a Caatinga. E por fim, a gente precisa falar sobre a invasão de espécies exóticas, que é outra causa da diminuição de espécies no mundo, tá? Invasão de espécies exóticas, acho que também não é um assunto novo para vocês, não. Vamos definir aqui o que é uma espécie exótica. Espécie exótica é aquela que foi introduzida num ambiente onde ela não existia antes. Invasão, gente, é quando ela começa a se reproduzir muito, né? O homem perde o controle sobre aquela espécie que ele trouxe. Então, por exemplo, o eucalipto, no Brasil, ele é uma espécie exótica. Por quê? Porque a origem dele é a Austrália. Ele veio da Austrália. Então, uma espécie exótica é aquela que foi introduzida num ambiente onde ela não existia antes. No caso, o eucalipto, ele existia na Austrália, mas ele foi trazido para o Brasil. Então, aqui no Brasil, ele é uma espécie exótica. Outro exemplo, o mexilhão dourado, que é um moluscozinho, um animal de 2 conchas, né? Esse mexilhão dourado vive hoje no Brasil, mas ele é originário da Ásia, da China especificamente. E esse aqui é um grande problema, porque além de ser exótica, ele virou uma espécie invasora. Ou seja, ele reproduz tanto que está eliminando as espécies nativas, as brasileiras, e aí é problema. Outra espécie exótica, o Acanthina fulica, que é um caramujo. De onde que ele veio? Da África. Gente, quem é que traz as espécies para os lugares? O homem, né? Então, uma espécie exótica é aquela que foi introduzida num lugar onde não é dela, onde ela não existia antes, ok? Só que essa espécie exótica, ela pode se tornar uma espécie invasora. Quando ela não possui predador natural, não tem nenhum animal que se alimenta dessa espécie, ela também não possui parasita, ela encontra muito alimento e ela é muito adaptada que começa a competir com as espécies nativas. Então, se perguntar assim para vocês, qual é o problema das espécies exóticas? O problema é que as espécies exóticas, elas não têm predadores naturais. E é o predador que controla a quantidade de presas e vice-versa. Se ela não tem predadores, ela está vivendo muito. Elas também não possuem parasitas. Se elas não têm parasitas, porque o parasita também causa um prejuízo para o hospedeiro. Então, ela não tem predador, ela não tem parasita, então ela vive muito. Ela encontra alimento, ela vai viver mais ainda. Gente, perceba, ela tem tudo que ela quer. Ela tem muita comida, aqui no Brasil, por exemplo. Ela não tem predador e nem parasita. O número desse ser vai aumentar muito. É uma espécie que vai reproduzir demais. E ela vai passar a competir com as espécies nativas. Por exemplo, esse Acanthina fulica, que é um caramujo africano, ele tem todas essas características aqui e compete com os caramujos brasileiros. E ele ganha dos brasileiros porque ele é extremamente adaptado. Ele não tem predador, não tem parasita. Ele acha muito alimento, certo? Então, o problema da espécie exótica e invasora é que elas matam as espécies nativas, certo? E aí é mau sinal. Bom, com essa aula a gente fecha então o nosso assunto sobre perda de espécies através da ação humana. E na semana que vem a gente parte para um novo assunto, ok? Um abraço e até mais!